Hoje nós vamos fazer um gorrinho para fazer conjunto com o suéter Donatella. Tamanho que eu vou fazer na aula, ele veste de 2 a 4 aninhos. Se você tem a criança, você tira a medida da circunferência da cabeça da sua criança, que é aqui a largura, e a altura que você precisa. Se você não tem, na descrição do vídeo eu vou deixar uma tabela de medidas aproximadas para quem quiser fazer aí em outros tamanhos, no tamanho que precisar. Ok, gente? Material gasto, 1/2 novelo do fio mais bebê, eu consegui fazer esse trabalho, tá bom, gente? Só peguei um pouquinho mais de fio para fazer o meu pompom. Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Na aula de hoje, eu vou usar o fio mais bebê cores da Círculo. Ele vem com 500 metros nesse novelo de 100 gramas. O Tex é 200 e ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 9114 Quindim. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Vamos iniciar aqui fazendo a barrinha do nosso gorro. Eu fiz 11 correntinhas. Aqui vocês podem fazer a barrinha do tamanho que preferir, tá, gente? Então, eu fiz 11, eu vou na segunda correntinha e começo a trabalhar um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada correntinha até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, essa correntinha que eu fiz eu pulo, vou no primeiro pontinho e vou trabalhar agora em ponto baixo, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. E vou fazer 10 pontos baixos. Estou fazendo uma barrinha com 10 pontos baixos. Se você quiser menor, coloque menos correntinha, e maior, mais correntinhas. Isso fica a critério de cada uma de vocês, tá? E a barrinha que nós estamos fazendo, gente, é aquela barrinha comum, simples, de ponto baixo, pegando a laçadinha de trás. Chegando aqui ao final da carreira, no último pontinho, eu pego o ponto normal, pegando as duas laçadinhas, e faço o meu ponto baixo. Faço uma correntinha, viro e vou trabalhar novamente, pegando a laçadinha de trás do meu ponto até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, eu pego as duas laçadinhas do meu ponto e faço o meu pontinho baixo. Ok, gente? Faço uma correntinha, viro e novamente vou lá na laçadinha de trás e vou trabalhar em ponto baixo, fazendo sempre o último pontinho da carreira, pegando as duas laçadinhas. E dessa forma, nós vamos percorrer até termos a medida aí da circunferência da cabeça da criança que nós estamos fazendo. Quem tiver a criança pode medir na sua criança, e quem não tiver, olha lá na tabelinha que eu deixei na descrição do vídeo, tá? Vou fazer a minha. O importante, gente, nós precisamos de pontos múltiplos de 3 para esse trabalho. Então, é importante que vocês façam carreirinhas em números múltiplos de 3
para já ficar certinho para a gente poder continuar o trabalho, ok? Então, vamos lá agora terminar aqui a nossa barrinha. Terminei a minha barrinha, vou mostrar para vocês como medir da maneira correta. Se vocês fizerem essa barrinha e medir ela simplesmente assim, sem esticar, e fizer na medida do contorno da cabeça da sua criança, ela vai ficar muito grande. Então, você tem que pôr a fita métrica, segura aqui e mede esticando. Olha, vejam, a minha aqui chegou em 48 centímetros, que é o que eu preciso. Porque aí, na hora de vestir, ela fica bem justinha na cabeça e não fica escapando, tá, gente? Se vocês fazem exatamente assim, da medida da cabeça, sem esticar, na hora de vestir, ela vai ficar muito larga na cabeça da criança. Então, sempre mede esticando aí. Agora, nós vamos fechar a nossa barrinha para começar a fazer o pontinho. Aqui vocês podem fechar da maneira que estão acostumadas, né? Não tem muito segredo. Eu venho aqui, olha, pego o primeiro pontinho, vou lá na carreira de trás e pego o primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. Volto aqui no pontinho da frente, pego as duas laçadinhas do ponto, vou procurar o pontinho lá atrás correspondente, olha, para não pular nenhum. E faço o meu ponto baixíssimo. Novamente, venho no pontinho da frente, peguei aqui as duas laçadinhas, vou ver qual é o próximo ponto livre lá atrás, olha. Pego ele e um ponto baixíssimo. E assim vamos caminhar até o final. Terminei aqui, fechei a minha barrinha, eu viro, olha. Vejam como fica perfeitinha a nossa emenda. Aqui, gente, na minha eu fiz por 90 carreiras, que 90 é um ponto múltiplo de 3. Se você não conseguiu a sua medida com 90 carreiras, você continua sempre de 3 em 3, fazendo aí até o tamanho que precisa, né? Então, aqui, como eu sempre falo para vocês, a carreirinha que está em relevo é uma carreira, que está mais embaixo é outra. Eu vou fazer essa carreira somente em pontos altos. Um ponto alto para cada carreirinha. Então, aqui eu vou subir minhas 3 correntinhas, é o meu primeiro ponto alto. Vou na próxima carreira, um ponto alto. Vou na próxima, olha, que a carreirinha que está embaixo, um ponto alto. Agora que está em relevo, eu faço outro ponto alto. E assim eu vou até o final da carreira, ficando no final com 90 pontos, ou então os pontos que vocês colocaram aí, tá? Tem que dar certinho o número de pontos, para depois nós colocarmos o nosso pontinho e não ter erro. Vamos lá, então. Terminei a minha carreira em pontos altos, já estou trabalhando com a agulha de número 3, tá, gente? Fiz a barrinha com a 2,5, já estou trabalhando com a 3. Agora, eu subo 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto em relevo pego pela frente. E vou repetir
2 pontos altos, um em cada pontinho. No próximo, um ponto em relevo pego pela frente. E assim eu vou caminhar por toda a minha carreira, fazendo essa mesma repetição. 2 pontos altos, no próximo, um ponto em relevo pego pela frente. Vamos lá, então. Terminando aqui minha primeira carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, aqui nos pontos altos, eu tenho que trabalhar 2 pontos em relevo pegos por trás. Então, para iniciar, eu dou a volta aqui na minha agulha, passo na frente do primeiro pontinho, puxo um ponto baixíssimo e vou subir aqui minhas 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto e vou trabalhar em relevo pego por trás. No próximo, está pela frente, sempre eu vou acompanhar o ponto e repetir um ponto em relevo pego pela frente. Os 2 pontos altos eu trabalho pegando por trás. Igualzinho o ponto do suéter, tá, gente? Eu só estou relembrando aqui para não ficar dúvida. O que está em relevo pela frente sempre continua em relevo pela frente. O que muda é somente ponto alto, que eu vou fazer ponto relevo pego por trás, nos 2 pontos altos. E assim vamos terminar mais essa carreira. Mais uma carreirinha terminada, eu fechei com ponto baixíssimo. E a repetição agora é somente essa. Nessa carreira, eu fiz 2 pontos em relevo pego por trás, né? Na carreira anterior. Agora, nessa, eu vou fazer 2 pontos altos. O que muda, gente, é somente aqui nos 2 pontinhos. O pontinho relevo pela frente, sempre eu vou repetir. Na carreira anterior, eu fiz 2 pontos pegos por trás. Então, nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos altos e vou repetir o meu ponto relevo. Ok, gente? O pontinho vocês já aprenderam, né? Porque nós já fizemos todo o suéter. Então, aqui o pontinho relevo pela frente sempre eu acompanho. Em uma carreira eu faço 2 pontos altos, na outra eu faço 2 pontos relevo pego por trás. Depois 2 pontos altos, 2 pontos relevo pego por trás. E assim eu vou agora seguir em direção à altura que eu preciso, dependendo do tamanho que eu estou fazendo. Mas eu vejo lá a altura que eu preciso e paro de 2,5 a 3 centímetros antes de chegar nessa altura, porque aí nós vamos completar a altura com as carreiras de diminuição que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou lá na tabelinha ou meço na minha criança e vejo a altura total que eu preciso do meu gorrinho. Vou tecendo esse ponto e paro uns 2,5 centímetros a 3 antes de chegar na altura total, para nós fazermos as diminuições, tá? Vou adiantar o meu aqui e já venho mostrar para vocês como nós vamos continuar o nosso trabalho. Terminei, então, aqui a altura do meu gorrinho. Eu falei para vocês de 2,5 centímetros a 3, mas quem tem o ponto apertado, gente, pode dar diferença aí na altura das carreiras. Então, eu aconselho a deixar 2 centímetros apenas, tá? Porque nós vamos fazer 3 carreirinhas
de diminuições. É só vocês medirem quanto na tensão do ponto de vocês têm em 3 carreiras, que é o que vocês têm que deixar aqui. O meu está com 17 centímetros de altura. Então, eu já vou fazer as minhas diminuições. Então, vamos lá. Eu parei aqui na carreira do ponto alto. Eu tenho que fazer o ponto relevo pego por trás agora. Eu vou fazer uma diminuição nesses 2 pontos. Então, o primeiro, eu puxo aqui um pontinho e faço somente 2 correntinhas. Próximo ponto, eu tiro 2 laçadinhas, fecho de uma vez. O ponto em relevo pela frente, eu sempre acompanho e faço um ponto em relevo pela frente. Nos 2 pontinhos, agora eu tenho que pegar por trás, então eu vou fazer 2 pontos relevo pego por trás, fechados juntos. Olha, eu passo a minha agulha aqui na frente do pontinho, tiro 2 laçadinhas e não termino meu ponto, deixo ele aqui na agulha. Vou para o próximo e faço a mesma coisa. Tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha. Agora, eu fiquei com 3, eu tiro as 3 de uma vez. Ponto em relevo pela frente, eu vou acompanhar e fazer pela frente. Os 2 pontos em relevo pegos por trás, eu vou fazer ponto em relevo, tiro 2 laçadinhas e não termino. No próximo, vou repetir. Tiro 2 laçadinhas, não termino, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Ponto em relevo pela frente, eu acompanho. Vou fazer mais uma vez. Faço o ponto em relevo pego por trás, tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha, não termino. Vou para o próximo e vou repetir. Olha, tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha. Fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Estamos fazendo aqui uma diminuição e ficando somente com um ponto agora, onde eu tenho os 2. E o ponto em relevo pela frente, eu vou acompanhar o ponto. Vamos dessa maneira fazer essa primeira carreira de diminuições. Primeira carreira finalizada, fechei com ponto baixíssimo. Vamos fazer outra carreira de diminuição. Então, aqui, agora eu tenho um pontinho só. Eu vou fazer o ponto alto e o ponto relevo fechados juntos. Para iniciar, eu faço aqui 2 correntinhas. Venho no ponto relevo, pego ele em relevo, tiro 2 laçadinhas e fecho junto. No próximo, na diminuição, eu faço um ponto alto, tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha. Agora, eu vou fazer o ponto em relevo, tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha. Fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Novamente, na diminuição, eu faço um ponto alto, tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha. Vou para o ponto em relevo, pego em relevo, tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Novamente, na diminuição, eu faço um ponto alto, tiro 2 laçadas e deixo na agulha. No ponto em relevo, eu pego em relevo, tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Ok, gente? Vamos lá, então, fazer essa próxima carreira
de diminuições, sempre repetindo, olha. Na diminuição, um ponto alto, tiro 2 laçadinhas e não termino. O ponto em relevo, eu pego em relevo, tiro 2 e não termino, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Dessa maneira, vamos prosseguir aqui por toda a carreira. Terminei aqui a nossa carreira de diminuição e vejam como já está fechando o nosso gorrinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos trabalhar no ponto em relevo. Então, para iniciar, eu passo a minha agulha aqui atrás do ponto, olha. Vou puxar o pontinho e vou subir 2 correntinhas. Fiz aqui um ponto em relevo, vou para o próximo ponto em relevo, tiro 2 laçadinhas e fecho juntos, tá? Nós só vamos pegar os pontos em relevo e vamos fechar junto. Aqui eu tenho outro ponto em relevo. Então, eu tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha. Vou para o próximo ponto em relevo, olha. Pego somente, cuidado que aqui tem a diminuição. Eu vou trabalhar somente no ponto em relevo, fechando junto. Novamente, olha, vou para o pontinho em relevo. Tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha. Vou para o próximo pontinho em relevo, tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha, tiro as 3 de uma vez. Novamente, vou para o ponto em relevo, tiro 2 laçadas e não termino. Vou para o próximo ponto em relevo, tiro 2 laçadas, não termino, fico com 3, tiro as 3 de uma vez. Dessa maneira, nós vamos fazer toda essa carreira. Então, vamos lá. Agora, é 2 pontos em relevo, fechados juntos. Terminei a minha carreira e vejam como ficou, somente esse espacinho agora. Cortei o meu fio, coloquei em uma agulha e agora nós vamos fechar esse espaço franzindo aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu desço aqui no pontinho, subo no outro e vou puxando o meu fio. Desço um pontinho, subo no outro. Vou franzindo aqui o meu trabalho. Vejam, olha, ficou fechadinho. Agora, eu levo meu fio lá para a parte de dentro, viro meu trabalho, arremato meu fio e posso fazer o acabamento aqui, colocando um pompom, um botão, do jeito que vocês preferirem, tá? Eu vou terminar o meu aqui e venho mostrar para vocês ele terminado. Terminei o meu gorrinho, no meu eu coloquei um pompom. O pompom vocês podem fazer aí do jeito que preferirem, com um aparelhinho, com papelão. O meu, gente, eu faço ele nos dedos, como eu já mostrei para vocês em uma aula. Quem não viu ainda, eu vou deixar aqui um link, vocês cliquem aqui onde eu estou apontando,
que vocês vão direto para a aula desse gorrinho, onde eu ensino como a minha maneira de fazer o pompom. Ele ficou aqui, gente, depois de terminado, com 19 centímetros de altura total. Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.